Que já iniciando a transmissão dessa mesa temática maravilhosa sobre literaturas ribeirinhas e as margens da sociedade, ou as margens sociais. E as margens sociais ali, né? Com a presença do professor Dr. Valnei, doutor em Geografia, e do nosso escritor, repórter maravilhoso, poeta Roberto de Sena, mediado pelo incrível cordelista, né, brilhantíssimo e psicanalista também, analítico, né, Robson Batista, quiroprata, polivalente. Ninja. Podemos? Pode começar, já começou já. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu quero apresentar os nossos queridos confrades em verso, porque eu não posso perder a oportunidade de fazer um verso. Eu nunca fiz um verso com o Valnei e o Sena, agora eu vou aproveitar a oportunidade, né? Me sinto realmente como... Eu sou aqui o corpo caloso entre o lado direito e esquerdo do cérebro, entende? É os microfilamentos que quase ninguém sabe que existem entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Então, eu vou ser só os filamentos para fazer esses dois cérebros falarem aqui hoje. Me permitam... São dois bracéfalos grandes. Vamos lá. Aos senhores peço permissão para agora apresentar dois vates da região. Um, Goiás, e o outro do Lar. O Sena aqui de Barreiras, o Valnei rompeu as fronteiras para também nos contemplar. Geografia e notícia hoje vão dialogar. Poesia fictícia e poemas do habitat. Valnei e Sena enriquece o oeste que floresce, no cerrado, rio é mar. Salve de palmas a esses dois convidados especiais. Espero que tenham gostado do versinho. Espero que tenham gostado do versinho que eu fiz, né? Assim, de improviso. O bom de ser cordelista é que a gente improvisa, né? Bom, eu vou... Se for ler a biografia dos dois, aí dá 5 horas. Mas a gente vai fazer aqui uma apresentação breve para vocês entenderem quem é que vai dialogar conosco nessa perspectiva da FLIB e das literaturas ribeirinhas, tá certo? Nós temos o Sena, que é barreirense da Gema, para quem não sabe é aqui, de Barreirinhas, né? E nós temos o confrade Valnei, que também já é metade goiano e metade baiano. Ele agora, o sangue dele está se confundindo. Você sabe que o bioma muda o DNA, viu? Já deve estar comendo farinha. Vamos lá. Roberto de Sena nasceu em Barreiras, bairro Barreirinhas, em 18 de agosto de 1960. Estudou na Escola Oswaldo Cruz, Antônio Geraldo, Polivalente, Padre Vieira, e estudou letras na UNEB, é meu amigo de cadeira, né? Publicou vários livros, alguns deles, para quem não sabe, né? Por incrença que parível. Por incrença, perdão. Já é o óculos que tem que trocar. Por incrença que parível, as primeiras luzes, a viagem dos versos, a lâmina que corta silêncios, a lâmina de cortar silêncios, asa da palavra, águas do oeste baiano, quase poesia, as aventuras de Urubunzé, o jegue que virou celebridade. Esse eu sou fã. Esse aqui é massa. Dá até um doutorado esse livro. Foi classificado em primeiro lugar na categoria documentário, na lei Paulo Gustavo, Incentivo à Cultura. Foi chefe de reportagem da TV Oeste, e eu acompanhei essa época, eu estava chegando em Barreiras. Um dos principais responsáveis pela feitura e veiculação do primeiro telejornal de Barreiras. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia por 12 anos. Finalizou esta exibindo em vários espaços públicos o documentário da vida do compositor barreirense Alcivando Luz, e que tem uma grande importância na música brasileira. Gente, se fosse falar tudo do Sena, como eu disse, a gente tinha que ficar aqui até 5 da tarde. Vamos trazer também uma breve apresentação de Valnei para a gente conhecer. Inclusive, eu gostei de ler a biografia, porque às vezes a gente nem conhece o confrade, né? Tem que saber quem é o cara, rapaz. Vai que o cara faz verso também, né? Nascido em 23 de maio de 1979, é um jovem ainda. Hoje, né? Parabéns para ele. Aniversário dele hoje? Aniversário dele é hoje. 23 de maio.
O cara é profeta até no nascimento, nasce no meio da FLIB, né? Vamos já já. Se eu só ler a biografia, a gente já canta. O violão tá bem ali. Nasceu em Goiânia, filho de lavradores do interior de Goiás, no município de Heitorai, Goiás, é isso mesmo? Heitorai. Cursou o primário na Escola Pública Municipal São Sebastião, multisseriada na zona rural. Você já está entendendo por que ele se tornou o que se tornou, né? Onde é que ele estudou? Uma escola na zona rural, multisseriada, Córrego Seco. Depois cursou o ensino médio no Colégio Estadual Dom Abel, na cidade do mesmo município. Na sua juventude mudou para Goiânia para dar continuidade aos seus estudos, onde fez o curso técnico em contabilidade, o curso de licenciatura, mestrado e doutorado em geografia pela Universidade Federal do Estado de Goiás. Foi professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia e no Centro de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, no curso de Geografia e de Relações Internacionais da Universidade Católica de Goiás, atual PUC Goiás, e na Universidade Estadual de Goiás. Agora aqui é interessante, ó. Nos últimos 7 anos é professor do curso de Geografia no Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus Barreiras. Coordenador do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Geografia Escolar, coordenador do Grupo de Pesquisa e Educação Geográfica e Diálogo de Saberes e membro de Pesquisa, Identidade, Cultura, Memória, ambos cadastrados aqui pelo CAPES mesmo, né? /MEC, né? Recentemente defendeu a sua tese titulada Por uma Geografia de Transição, Existência e Habitação de Gerazeiros no Médio Vale, Rio Guará, São Desidério, que eu conheço muito, viu? Região linda, conheço o Rio Guará, conheço São Desidério, e Valnei já andou um bocado de lugarzinho ali que eu entrei de moto, e só entra de moto, porque de carro você atua. Então nós estamos aqui, Sena, Valnei, a gente vai aqui bater os parabéns para o Valnei, se a gente esquece, vai dar um TDAH aqui, e aí a gente prepara o diálogo, porque eu vou fazer umas perguntas aqui muito importantes para vocês dois. E já agradecer quem está aqui prestigiando esse diálogo riquíssimo entre os nossos queridos confrades. Então vamos bater um parabéns para o Valnei. Deixa eu pegar o violão aqui, Sena, para perguntar, né? O violão tá na frente, fica. Depois do currículo desse tem que ser um nacional. Vai lá, Sena, você vai ser do pedestal humano. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais alto. Parabéns pra você nessa data querida, muitas mais autónomo, tem que dizer Israel. Boa sorte, meu irmão. É muita coisa para trabalhar. A Tina está querendo entregar surpresa, né, Tina? Eu acho que deve estar vindo bolo aí. Vamos lá. Queridos aqui do stand da BL, a primeira pergunta que não pode se calar. A primeira que não pode se calar. Como é que os nossos queridos convidados se relacionam, se posicionam e veem a sua figura enquanto professor, escritor, cidadão barreirense? Começar com Sena. Sena, nós estamos dentro do parque, antigo parque agropecuário, né? Agora parque natural. Qual a sua relação com o bioma de Barreiras, em específico o Rio? Até que ponto o Rio foi importante para vocês dois? Na escrita, na decisão de permanecer na cidade? A relação de vocês enquanto seres humanos e cidadãos barreirenses e poetas com o nosso querido Rio Grande que está aqui nos cercando agora mesmo. Eu vou começar com você, Sena. Tá bom? Gente, boa tarde. É um imenso prazer estar falando aqui para todos vocês. Queria referenciar aqui meu amigo Jair Rodrigues, artista plástico de Santa Maria da Vitória, guardião das artes lá em Santa Maria da Vitória, que eu conheço há mais de 30 anos.
e que é uma figura que realmente merece todo o destaque, né? Pelo trabalho que faz lá na região do Vale do Rio Corrente. Reverenciar aqui também todos os colegas da ABL, né? Meu amigo Valnei, ex-presidente, a presidente Maria de Guedes, o nosso Robson, o nosso vice-presidente Theo, Morado, Tina Laura, Cícero Félix, quem mais aí que eu não falei, que eu não sei o nome. Cordeiro tá ali que eu não tô vendo, fica atrás. Corado eu já falei. Qual é o nome dele? Paulo Martinez. Paulo. Muito obrigado, Paulo, pela presença. Quem mais, gente? A gente descobriu uma coisa. Yuri. Trabalhamos juntos na política. E ficamos amigos. Grande abraço. Motinha. Foi pego ontem pela Blitz, mas conseguiu escapar depois de ter tomado 40 lá no Vieira. Bom, mas agora voltando a falar sobre a pergunta que você me fez, a minha relação com o Rio Grande é desde, eu posso dizer que é desde que eu nasci, porque quando criança a gente atravessava esse rio aí, assim, pelo menos 5 vezes por dia. Nada, no braço. Então. Enchia a barriga de água e comia piada. A nossa relação com o rio foi uma relação de descoberta, uma relação lúdica e que. Mesmo na infância pobre que eu tive, porque hoje foi feito um debate na escola, aqui no auditório da escola Mirandolina, sobre o meu livro Águas do Oeste Baiano. Na discussão, no debate sobre o livro, tinha um historiador, um sociólogo, uma professora de língua portuguesa e um geógrafo, se não me engano. Eu quero ver se a opinião dele vai ser igual a de Valnei, que é geógrafo também. E um debate, né? E uma realidade. O lado de lá do rio morava pessoas ricas. Tinham dinheiro. De certa forma continua sendo. Né? Do lado de cá moram aqueles que vão servir os que estão do lado de lá. Que vão limpar o chão dos que estão do lado de lá. Que vão varrer a casa dos que estão do lado de lá, lavar o carro. Enfim, ser os serviçais dos que estão do lado de lá. Que moram do lado de lá. Né? Então a gente criança, a gente se habituou com essa realidade. A gente era os pobres e o pessoal de lá era os ricos. Né? Tanto é que esse parque aqui todo foi feito por meu pai. Meu pai, que era mestre de obras, ele fez esse parque na época do prefeito Baltazarinho, e eu ainda trabalhei aqui como ajudante na época. E essa realidade ela continua se impondo. Claro que os tempos são outros, muitas coisas mudaram, muitas coisas vieram para o lado de cá, que não existiam, né? Mas atravessar o rio, por exemplo, Barreirinhas, para Barreiras, para o centro lá da cidade, é como se você estivesse, vamos dizer, no Mucambo hoje, para vir para Barreiras. Não era uma coisa fácil assim, sair de Barreirinhas e ir para o centro da cidade. Tanto é que as pessoas de Barreirinhas diziam assim, vocês botinham no dia, nós vamos para a Barreira Grande. Então as
coisas eram bem complicadas. A primeira ponte foi construída pelo prefeito Aníbal Barbosa, pai de Paê. E o pessoal de lá, da nossa juventude, veio para cá namorar as meninas de cá e a gente de cá, porrada. Papo, arroz e coreano. Aí começou tapa-arroz e coreano. A gente que era os coreanos e lá era os tapa-arroz. Então, mas depois com o tempo foi acabando isso. Falei pra você, pô. Não teve mais. Não sai coisa aqui, né? Não existe mais essa rivalidade. Que existe uma ideia de transformar Barreirinha em uma cidade. É uma ideia que existe, que ela perambula aí subterraneamente, mas ela existe e está viva. E quem sabe pode acontecer. Vai ficar no estado do Piauí. Não, vai ficar aqui mesmo. Daqui a apartar, Vai lá pro Piauí. Queria dizer antes de tudo que eu estou lançando esse livro Águas do Oeste Baiano, que foi adotado por várias escolas aqui da região. Que é um livro que fala da geografia propriamente dita e da geografia também humana do Oeste Baiano. Tanto vamos dizer assim, fala dos rios e os lugares onde o rio passa, onde os rios passam, como é diferente o modo de vida dos lugares onde o rio passa e onde o rio não passa. Até o sotaque, até o falar é diferente. Por exemplo, aqui em Barreiras passa o Rio Grande, a gente tem um sotaque, uma maneira de falar. Hoje nem tanto, porque misturou muita gente de outros lugares e tal. O sotaque de Barreiras é meio neutro. Mas, por exemplo, se você for em Riachão das Velhas, onde não passa o rio, a maneira de falar é completamente diferente. A sintaxe, a jeito de usar as palavras, enfim, é tudo diferente. Assim também em todas as outras cidades. A cidade que tem rio, ela tem uma maneira de falar, um modo de viver. A que não tem rio, tem outro modo de falar, tem outro modo de viver. E uma coisa também importante que eu gostaria de dizer é que essa foto aqui da capa foi feita por Valnei, esse geógrafo aqui. Ele que fez essa capa, essa foto belíssima dessa capa. E o prefácio foi feito pela professora Maria de Guedes, presidente da ABR. Né? Esse texto foi escrito há uns 15 anos atrás. Eu tinha publicado, mas não teve assim, uma repercussão muito grande. E há alguns meses atrás, esses professores que debateram comigo hoje aqui no Lima, eles me ligaram, você faz isso, a gente viu um texto, você está muito atual e a gente queria trabalhar esse texto aqui na escola. Como é que faz para tirar outra edição, tal. A gente começou, tal, eu falei, vamos trabalhar a editora, chegamos a um acordo, tiramos uma edição, foram apenas 200 exemplares, aí foram todos vendidos rapidamente, aí eu tirei outra edição, que já está acabando, então talvez uns 20 livros, já foram praticamente quase todos vendidos, e muita gente procurando outras escolas, querendo. Acredito que vai ser possível colocar em várias escolas, em vários lugares da região, porque fala de toda a região oeste. Assim, é um canto à região oeste, mas não é um canto ao mesmo tempo de beleza, da beleza da região oeste, mas ao mesmo tempo também da tristeza de que
nesses tempos em que Barreiras se tornou uma referência aí na exportação de commodities e tal, essa coisa toda, a cidade que mais se verticaliza no Brasil, segundo dados, etc e tal. Mas a nossa região é uma região ainda muito pobre e existem pessoas que vivem ainda na Idade Média. Eu conheço comunidades em que as pessoas não têm acesso à luz elétrica, vivem ainda na lamparina ou no candeeiro, não têm acesso a quase nada, né? A saúde, a educação, lugares em que as pessoas não sabem ler. Então, o livro trata dessas questões, da beleza, mas também a gente faz uma reflexão, mesmo de forma poética, porque o livro é um poema só de 64 páginas, mas a gente faz uma reflexão sobre o oeste baiano todo. Então, quem quiser conhecer o oeste, saber como ele é, as suas características, as suas coisas, modéstia à parte, eu diria, pode ler esse livro que vai sair sabendo algumas coisas aqui da região. Eu já falei demais, vou passar aqui para Robson para passar para o Paulo. Sempre que o microfone passar por mim, a gente faz um pequeno verso falando do Rio, nota assim, muito boa abordagem. E você falou uma coisa interessante, essa rivalidade, meu amigo, que a gente falou aqui entre o Barreirinhas e Barreiras. Na minha época de menino, quando a gente ia pular o carnaval, tinha uma ponte de madeira que ligava a cidade, que era onde está essa cidade, e o pau quebrava mesmo. O pau quebrava. Barreirinhas por Barreiras, por Vila Brasil. Essa rivalidade continuou durante muito tempo, viu? Agora eu vos convido para passear comigo, com os olhos e o ouvido atentos ao velho amigo, o nosso lindo grande rio, que no calor e no frio é para histórias da vida. Rio Grande. Boa tarde a todos e a todas, obrigado pelas felicitações, né? É um prazer estar aqui, eu sempre gosto de destacar e cumprimento a todos a BL em nome do nosso presidente, professora Marilde, né? Todos aqui que estão representando a BL, os nossos amigos, Paulo, Jário, né? Renatinha, meu filho que está aqui, né? Fez questão de passar a tarde com o papai, né? Então, todos, né? Isis, Caldinho de memória, né? Então, assim, estar aqui com vocês, os colegas aí do Camais, Cícero, os colegas da UFOB, né? Então, nós estamos aqui, Motinha que fica falando sacanagem com a gente, né? Todo mundo, viu, Senna? Está aqui na Irmandade. Eu destaquei isso hoje no WhatsApp da ABL, que é muito mais do que nós fazemos literatura, né? A minha relação com vocês, às vezes pode transparecer, mas assim, é uma relação de afetividade, de parentesco, né? Quando você vai de um estado para outro, que você encontra um grupo desse, você se torna parente, né? E é nesse sentido, eu penso que nós estamos aqui às margens do Rio Grande. Seria interessante uma fala e uma perspectiva da gente pedir licença para as nossas ancestralidades, para aqueles guardiões dos rios, né? E acredito que muito que nós temos de falar aqui, já foram pontuadas assim, desde a abertura da festa, falas como nós tivemos ontem com as meninas, né, do livro Reportagem do Rio, Cícero e Jário e os colegas que foram tecendo essa construção da importância dos rios, da navegação, das barrancas, né? Dessa cultura profunda, a memória de Osório, de Castro, né? Que eu tenho a alegria de ter enquanto meu patrono, né? E então tudo isso enriquece muito e nós discutimos as literaturas ribeirinhas, as margens sociais, né? E eu destaquei algumas questões aqui, eu não sei se eu entendi bem na pergunta eu entendi, eu não sei se eu entendi a pergunta, a gente pode ir aprofundando no tema, tá? Mas assim, quando o Robson me provoca, né? Qual que é
a minha relação, a relação nossa enquanto sujeito da literatura com os rios, né? E confesso, Sena, que é muito bom ouvi-lo, né? E saber dessa ligação de trabalho, de afetividade, de convívio que boa parte de vocês tem aqui com o rio, né? Eu tenho uma relação forte também com o rio, mas eu confesso para vocês que a minha relação com o rio já tem uma outra questão também, que eu chego em 2011, a minha relação com os rios tem uma relação de medo, né? E é um medo que transcende as duas margens do rio, e aí só é possível superar ele se eu entender a terceira margem. E isso pode ser um convite para nós pensarmos por meio da literatura, né? O medo porque eu sou um péssimo nadador, né? Medo porque meu contato com a universidade me faz também a ter informações que me deixam com medo de tomar banho no rio, de ter o rio enquanto lazer, né? Porque eu tenho a consciência científica que me fala que os rios aqui estão com de 12 a 17 tipos de agrotóxicos, diferentemente de quando vocês eram crianças, né? E que tinham uma relação muito maior de afetividade com o rio, né? No entanto, o rio, na terceira margem do rio, ele consegue superar as desigualdades sociais que existem ainda no oeste da Bahia incrustada, né? Ele consegue, por exemplo, abastecer ainda a alimentação com algumas pessoas que ainda se encontram tarde da noite pescando na ponte do S ou na ponte da rodovia, né? É um rio também, Robson, que ele consegue ter recreação, né, para muitos transeuntes que passam por Barreiras. É um rio que gera economia tanto pelo turismo como também na perspectiva da construção linear que tem hoje a lógica da dupla moradia e dos chaclareiros, né? Criou uma nova categoria que é os chaclareiros. Cordeiro é um chaclareiro do Rio Grande e tem várias chacras belíssimas, né? E então o rio, ele povoa o nosso imaginário social, de uma afetividade, por medo, mas ao mesmo tempo o rio está presente, não só na ciência, como também nas literaturas ribeirinhas produzidas aqui. Eu gostaria de aproveitar esse ensejo e trazer aqui 3 questões, Robson, também que logo você colocou uma pergunta, mas para nós refletirmos a partir de tudo isso que nós estamos vendo com a riqueza cultural, né, que os colegas foram colocando. A partir da temática, eu fiquei pensando assim: existem literaturas no oeste da Bahia que não sejam ribeirinhas e que não estejam às margens sociais? Né? É uma questão que me fez pensar a partir do tema da festa e estamos pensando aqui, Sandra. Qual o papel das literaturas ribeirinhas diante da redução e da contaminação dos bens hídricos? Até que ponto o nosso imaginário poético está dando conta de conscientizar a respeito do que os colegas colocaram ontem, né? O Cícero, inclusive, destacando um trabalho da CPT, que só na bacia do Corrente são mais de 7 mil quilômetros de rios que secaram e que estão secando, né? E eu tinha até separado uma imagem para projetar aqui, se nós tivéssemos um projetor, de um lugar que eu passei no Corrente e que tinha um rego e tinha um banco de lavar roupa e só estava o banco e o rego seco. Mas me veio todo o imaginário daquelas mulheres que ficavam cantando. E aí sim começamos a pensar, a partir das cantorias das lavadeiras, das várias possibilidades, né? Nós pensarmos um pouco o que é essa literatura ribeirinha. Eu pensei também aqui, coloquei para nós pensarmos juntos, de que maneira as literaturas ribeirinhas devem se posicionar diante do uso desigual dos bens naturais e
das desigualdades sociais incrustadas nas lagoas e nos remansos dos rios, nos meandros que muitas das vezes estão sendo sufocados pelo crescimento desigual e desordenado da cidade. Então eu fui pensando, Robert, nessas questões, estou pensando ainda, né? Agradecer o convite, assim, inicialmente eu vou colocar essas 3 perguntas, não tem resposta, mas para que eu me despertasse para a produção literária nossa, Maria, e a gente buscar entender no pretérito, no presente e no futuro, qual que é o papel da nossa literatura produzida no Vale do Grande e do Corrente, Jairo, na contribuição de nós pensarmos um papel de uma literatura ribeirinha que não vai ficar apenas na terceira margem ou sem as margens. Eu acho que aí está uma grande reflexão, porque se não tiver água, se não tiver vida no rio, não tem por que ter literatura ribeirinha, né? Então eu acredito que nas entrelinhas do mundo vivido, o tema é muito provocativo para a gente ir além. E esse além significa um posicionamento nosso diante do que acontece hoje. Passo aí para vocês e depois eu vou tecer algumas questões aqui, mas tentando caminhar teoricamente para a gente entender o que literaturas ou literatura ribeirinha nós temos. Fica à vontade, meu poeta. A causa nova. Agradecido demais. Tranquilo. Antes de sair, só escute o último verso. Do canoeiro pescador, lembro-me e vem visões, lavadeiras no calor cantando suas canções, expressando a alegria de um povo que todo dia fazia suas procissões. Isso é Barreiras, né? Vamos voltar novamente. Eu vou voltar depois. Pronto, tá certo. Vamos passar o microfone para a cena, ainda nessa temática da nossa relação com o rio, o nosso bioma enquanto escritor, cidadão, né? O questionamento que o Valnei levanta é interessante. Qual poesia não é ribeirinha se nós estamos todos inseridos no mesmo contexto? E qual a ribeirinha? A ribeirinha seria aquela que protesta e defende e provoca, e a não ribeirinha seria aquela que não ignora a presença do rio. Então nós temos o protagonista principal da história de Barreiras, desde os índios, é o rio. Então antes da minha família chegar, o rio já estava aqui. E antes da minha família chegar, os índios já estavam aqui. Então, cena ainda nessa perspectiva. Rio Grande, o protagonista inclusive da tribo, né? Os rios, né? Que é no plural, né? Não é rio, são rios, né? Inclusive eu até tinha separado aqui no celular, não vou tomar tempo porque eu quero ouvir os nossos convidados, mas não tem como você não perceber que na música e na literatura o bioma fala. Porque se você vai para a região cacaueira, você tem a poesia do cacau. Não é isso? Você vê Jorge Amado valorizando o bioma em seus poemas. E eu pergunto, cadê o rio nas nossas canções? Cadê o rio na nossa poesia? Por que nós somos chamados de poetas do Rio Grande? Se lá na região do cacau é poesia do cacau, o cacau vem primeiro que a poesia. Então fica aí essa reflexão. E quem nunca ouviu essa música? Riacho do navio corre para o Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio. Quem nunca ouviu essa música? Todo mundo já ouviu, né? E já pararam para pensar no que essa música está descrevendo? É uma corrida. Então, com você de novo, poeta Roberto Sena, que eu admiro muito, você sabe que eu sou seu fã. Bom, se existe literatura ribeirinha aqui no Oeste Baiano, qual foi a pergunta que você fez? Não lembro? Qual poesia ribeirinha falou? Eu poderia dizer que existe literatura do Oeste da Bahia que não seja ribeirinha? Olha, é o seguinte, eu acho que existe. Eu acho que existe, e digo por quê. Tem muita gente que mora aqui em Barreiras, que mora na região, e não é da região. Muita gente que escreve que não é da região. Não tem necessariamente esse, vamos dizer assim, esse afeto que nós daqui temos nós que fomos criados aqui. E
temos esse envolvimento com o rio. Há muita gente de fora que o rio é mais um rio, é mais um rio de uma cidade, né? Então, pode existir a literatura que não seja totalmente ribeirinha, vamos dizer assim. Ela é ribeirinha porque ela é feita por alguém que mora numa cidade que passa um rio, certo? Mas não é, eu queria dizer que não é, como por exemplo no verso de Caetano Veloso, quando ele se refere ao rio que passa na cidade dele, ao rio Subaé, que ele diz: onde nasci passa um rio, que passa na minha cidade, que passa dentro de mim. E aí eu poderia ir também para, se não me engano, Tolstói, um escritor russo, que ele diz: se queres ser universal, cantes a tua aldeia. E Fernando Pessoa, que fala que o Tejo é o maior rio de Portugal, né? Pelo Tejo se vai para, se conhece vários lugares, etc e tal. É o rio maior e mais importante de Portugal. Mas para mim, o rio da minha aldeia é maior e mais bonito do que o Tejo. Só porque é o rio da minha aldeia. Então, é essa a nossa relação com o rio. Com o Rio Grande, com o Rio de Ondas. Eu que sou daqui, por exemplo, a relação com esses dois rios muito forte. Criança ainda, a gente saía daqui para ir pegar caju na beira desses rios, né? Em setembro, mês de setembro, que é a chuva dos cajus, chamada aqui. Com a mudança climática aí não teve mais, mas quando dava a primeira chuva, era chamada chuva do caju. Aí enchia de caju, quem é daqui sabe. E a gente ia buscar caju e voltava com aquele cesto cheio de caju, numa festa, uma maravilha. Então, eu acho que essa relação nossa com o rio é porque esse rio aí, o Rio de Ondas, esse rio aí, e outros que a gente teve desde a infância muito próximo, ele, na verdade, não é só o rio que está passando ali, ele está passando dentro da gente, ele faz parte da gente, ele é o nosso sangue, certo? Não é apenas um rio, não é assim como uma pessoa que chega de fora, que vem morar em Barreiras e que vê aquele rio é apenas um rio. Mas pra gente não, pra gente o rio ele é o nosso sangue, ele está dentro da gente. Certo? Essa eu acho que é a diferença. Quanto a escrever, a gente pode escrever coisas que sejam relacionadas aos ribeirinhos, mas também que podem não ser, né? Não existe essa arbitrariedade na criação, na arte, né? Isso vai depender muito de cada momento, de cada coisa. Por exemplo, esse livro aqui, eu escrevi, eu estava na minha chácara, que não tem um rio, tem um riacho, e eu estava na beira do riacho, eu adoro ficar lá na beira do riacho, e começou a vir essa reflexão sobre o Oeste Baiano. E depois disso eu fiz pesquisas com agrônomos, com órgãos ambientais, etc e tal, para colocar coisas assim, eu queria colocar dados, números, etc. E a gente conseguiu dizer até quantos metros cúbicos de água o Rio Grande, que é o maior afluente da margem esquerda do São Francisco,
esse rio aqui é o maior afluente da margem esquerda de São Francisco. Quantos metros cúbicos de água ele coloca em São Francisco todos os dias na cidade de Barra? As únicas cidades em que esse rio passa na cidade é Barreiras, na zona urbana é Barreiras e Barra, onde ele cai no São Francisco, na frente de Barra, um espetáculo maravilhoso, em que o Rio Grande fica de um lado todo azul e o São Francisco do outro marrom, e as águas não se misturam. Quem já viu isso sabe do que eu estou falando. O encontro é belíssimo. Então é uma viagem assim que eu recomendo, apesar do Rio Grande ter perdido a sua condição de navegabilidade, mas de São José para frente ainda se pode fazer uma viagem até Barra, e é belíssimo. Só voltando um pouco atrás das nossas afetividades do nosso passado, quando eu era criança, Barreiras não tinha estrada, nem para Salvador, nem para Brasília. A única estrada que existia era o rio. Acho que a professora Maria lembra disso. Só existia o rio. As pessoas pegavam a barca aqui, no cais de porto, iam para Juazeiro, e Juazeiro pegava a linha de trem de ferro para Salvador. Uma viagem que levava mais ou menos uns 15 dias. E a gente se acostumava, quando tinha o apito do vapor. Uma tia lembra do apito do vapor? Tava aquele apito. Era menino correndo para ver. Apitava lá na curva, lá no perto da Vila Brasil. Isso. Apitava lá e a cidade toda descia pro cais. Aí o vapor ancorava ali, e era descendo mercadoria, era parente que estava chegando de viagem, era gente se abraçando, outro chorando, enfim, era um misto de festa e ao mesmo tempo de, vamos dizer assim, de uma certa tristeza também por alguma coisa que tivesse acontecido de ruim com alguma família, alguém que tivesse morrido e tal. Mas era o rio, a comunicação, a estrada que existia. Então isso ficou muito em nós, em todos nós. Então, nós que vivemos numa cidade que tinha 20 mil habitantes, em que todos se conheciam. A gente ia para um bar, a gente não precisava dizer para um amigo, vamos nos encontrar em tal lugar. Quando a gente chegava lá, todo mundo que estava lá era amigo. A gente sentava, batia papo, todo mundo, não tinha isso. Hoje, se você não falar, não combinar, você senta num bar em Barreiro, você não conhece mais ninguém, você não sabe quem é quem, você fica ali isolado, porque então para você sair aqui hoje você tem que marcar com seus amigos, né? Então essa é a memória afetiva, de um certo ponto até fotográfica que eu tenho ainda de Barreiras. Mas eu não me dediquei inteiramente à literatura, como questiona Valnei aí, a literatura ribeirinha. Eu busquei muito mais as questões urbanas, certo? Isso sei que em muitos dos poemas que eu escrevi nos meus livros, o rio estivesse lá, mesmo que não fosse com protagonismo como estão os rios aqui nesse livro. Mesmo que não fosse com esse protagonismo, mas eles estavam lá. De uma certa forma, eles estavam lá. Certo? O que eu escrevia era fruto daquela experiência, daquela vivência toda, né? Então, eu me dediquei a isso, mas essa questão da literatura um pouco mais urbana,
um pouco mais social, eu diria assim, de colocar o dedo em certas feridas, mas o rio está lá. O rio está lá, por exemplo, no meu livro Jeg, que virou celebridade, que é um livro que está na 4ª edição, e que eu recebo muitos pedidos para reeditar esse livro, que é ambientado numa cidade que tem um rio. E as pessoas vivem em contato com esse rio e tal. Mas é esse rio aqui. É o Rio Preto, é o Rio de Ondas. Rio Branco. É o Rio Branco, é o Rio das Fêmeas. São os nossos rios, os rios que a gente teve, que a gente manteve essa relação de, vamos dizer assim, de grande afeto, né? Identidade. O filósofo Heráclito diz que o homem, mesmo homem, como é que fala? Um homem não banha no mesmo rio 2 vezes. Eu gosto de dizer que um rio não banha o mesmo homem 2 vezes. Então, é isso. É essa vamos dizer assim, a nossa relação primordial com o rio. E é isso que a gente que eu procuro traduzir nesse livro. Robson, Sim. Valnei, você me permite palpitar Sim. um pouquinho? Por favor. A professora vai se aproximando e a gente já faz o verso e passa o microfone. É só palpitar mesmo, porque quem tem conhecimento da causa são vocês. Mas assim, quando Valnei fez a provocação, né, com os questionamentos, eu parto do princípio, Valnei, de que a literatura ela é denúncia e é anúncio, né? Parto desse princípio. E com relação, nós temos literatura ribeirinha, né? Sim, nós temos. Agora, a literatura ribeirinha que temos foi escrita por ribeirinhos? Porque me lembro que na FLIB de 2023, quando nós elegemos, nós, o coletivo da curadoria da FLIB, elegeu a temática literatura afro-brasileira e africanas, né? Aí começaram a sugerir nomes para a temática, né? Para fazer a conferência de abertura. Inclusive foi indicado um nome em Portugal que ele escreve, mas ele não é um afro. Aí fui ler Conceição Evaristo, né? Fui ler Conceição Evaristo e outros tantos escritores, né, afro do nosso país. E a Conceição diz justamente isso. Essa literatura tem que ser escrita por nós, não é sobre nós. Entendeu? Então, aí quando eu digo, nós até temos, sabe, Valnei? Mas será que foi escrita ou o que nós temos até então? Foram eles que disseram? Foram eles que foram os protagonistas dessa história? Né? Então, talvez até tenha, mas o conhecimento, a divulgação não chega. Raríssimos, um ou outro que você encontra por aí. Agora, quem escreve sobre, muitos, né? Sem sombra de dúvida. Né? E com relação aos rios, né? Eu tive a felicidade de ler essa obra de Sena e fiz um prefácio em 2 horas. Em 2 horas. Ele chegou lá às 6 da tarde na academia e disse, professora, eu quero que você faça o prefácio dessa obra. Eu disse, mas para quando? Ele disse, para amanhã cedo. Um desafio. Mas assim, alguém que fala daquilo que conhece, daquilo que vive. Né? E os rios,
A gente encontra dezenas, centenas de obras sobre eles, mas muitos numa perspectiva romantizada, diferente de quem escreve, né, nessa perspectiva realista, de quem banhou na água deste rio. E quando o Valnei falou do Rio Seco, né, quando eu estou em viagem, principalmente em viagem de família, que a gente passa, não sou eu só, muitos de nós aqui, talvez todos, né, que a gente passa que vê lá, Rio Seco. A primeira vez que eu vi assim, na placa, né, Rio Seco, eu digo, meu Deus, olha onde chegamos, né? Quer dizer, existiu ali um rio, né, que hoje só a ponte, né? É só para dar um pitaco. Eu também queria. Por favor, meu povo amigo, Eu também não queria vamos dar deixar pitaco aí, sumir viu? o rio que corre perigo de fim se extinguir. Escassez e poluição é o retrato da agressão, um gigante a resistir. Viu, Rob? Sim. Só não pode demorar porque nós temos que aproveitar nossos convidados. Tá vendo? Tem muita pergunta ainda para sair. Olha bem. No meu modo de ver, o que o Valnei provocou aí, como é que eu vejo isso? Eu vejo a Universidade Federal do Oeste da Bahia fazendo o seu trabalho, certo? O que é que a gente sente? A gente sente uma perspectiva de mudança já, né? Porque eu acho que o conhecimento, ele tem que chegar também às comunidades ribeirinhas numa forma como está sendo feita, teórica, né? A prática, o dia a dia são deles. E a gente está começando a vivenciar isso. Então, a oportunidade do povo estar estudando, está dentro da faculdade, já está melhorando a visão, está melhorando a perspectiva de mudança desse povo. Quando esse povo começa a reconhecer seus direitos, já existe uma mudança. Não existe aquela coisa de continuismo. Não tem mais continuismo. É uma coisa que veio para ficar. E a realidade está mudando, né? E voltando aqui para o meu conterrâneo, nessa parte de divisão que houve da cidade, Barreirinha de um lado, Barreira do outro, Paparruz e Coreanos, né? Que a gente viveu muito isso. Uma coisa interessante é que quantas vezes eu menino, 12, 13, 14 anos, tinha as confusões no meio da ponte e o pessoal de Barreirinha não tinha porto quando caía da ponte, porque o rio desce. E quantas vezes eu desci, caía da ponte de madeira, né? Sim, brigando 10 horas da noite e saía no porto do açougue ali. E em frente ao mercado tinha os açougues. Fazia parte da nossa cultura. Mas isso é cultura, isso é bom reviver. Agora eles não tinham onde descer quando caía da ponte, e aí porrada comia pro outro lado também. Só podia descer em Barreiras. Porque não tinha, a civilização não existia localidade para descer. Isso é interessante. Outra coisa que ele esqueceu de falar aqui, que nós todos aprendemos a nadar, enchendo a barriga de água e engolindo piaba. 3 piabinhas podia cair na água que já estava nadando. Ninguém morria afogado. Agora, sem querer discriminar ninguém, quando o pessoal chegou para fazer a estrada, né? O pessoal do BEC, a quantidade de gente que morria afogado todo dia, né? A quantidade de crianças que os pais ficavam deslumbrados com a água. Sim. E os meninos levavam mesmo, não tinha jeito. Caía no remanso. E aí tinha Nicanor do Boa para pegar os meninos que morriam. Nicanor, papai de fundo. Exatamente, tá ok. Vamos passar aqui para o Valnei, sem perder tempo, porque tem muita provocação. Essa história da ponte é conhecida. Eu já caí da ponte brigando. Viu? Fazia parte da cultura, né, Matheus? A gente brigava com... Eu era da Vila Brasil e tinha recha com a caixa d'água. Entendeu? E outra coisa que Senna também inaugurou, com certeza, menino, porque era... Até hoje o Boia Cross é uma coisa... O filho de rico vai pro Boia Cross e nós descemos na boia mesmo. Não, disseram em topo. Quem nunca fez a viagem, Valnei, do Posto de Cabocas até aqui no Encontro do Rio, porque tem o Encontro do Rio também. Eu fiz esse percurso e não é
era horas e horas e horas em cima de uma boia. Eu disse muitas vezes. 6 horas mais ou menos de programação até descer de boia. Eu disse muitas vezes tronco de Buriti. Pronto, tronco de Buriti. Descer de boia é um negócio. O Franco deve ter descido de boia já. Desceu, não desceu, Franco? Tá vendo? Olha lá, desceu. Gente, tem tanta coisa bacana que a gente pode contar. Valnei, por favor. Assim, eu vejo tudo é muito interessante. E o professor Amarildo e Sena traz aí questões importantes também, né, Sena? E eu acho que é quase impossível você distanciar essa literatura ribeirinha dessa parte da memória, né? Da memória social, da memória coletiva, né? Ela vai provocando aí momentos vividos muito interessantes por aqueles que já estão mais vividos, né? Mas assim, talvez a literatura ribeirinha mais próxima é o que está acontecendo na feirinha, na Frilinha. Essa sim talvez seja mais próxima hoje da literatura que está sendo, e Franco depois pode ajudar nós, né? As crianças que estão tendo esse contato com o Rio agora, que estão escrevendo e trazendo ela assim. Eu tomei a liberdade, estou escrevendo o artigo da palestra, mas assim, da nossa fala aqui, ao reler e buscar os textos, eu vou fazer tudo que eu estou falando aqui não tem nada pronto, eu estou construindo, né? Eu poderia dizer que a literatura, Jairo, ribeirinha, tem o pé e as mãos entre as duas margens do rio. Ela, em alguns momentos, ela caminha próximo da terceira margem. E nesse sentido, ela tem um alto grau de oralidade. Então poderia dizer, Sena, talvez, assim, a literatura ribeirinha e essa que está às margens social, Maria, ela tem talvez, em primeiro momento, literatura ribeirinha, se eu poder falar, autóctone. Uma literatura que os indígenas, que os quilombolas, que os primeiros moradores cantavam, dançavam, por meio de prosas, lendas, mitos, etc. Ela está aí. Ela aparece num outro momento que a literatura ribeirinha dá oralidade às primeiras escritas, que eu estou chamando aqui de um outro momento dessa literatura ribeirinha. Ou seja, onde essa oralidade, à medida que há o contato da escrita, ela começa a ser apropriada e ela passa a ter, então, assim, ela começa a ter um movimento de autoral. Mas esse movimento da literatura ribeirinha, autoral, é agora. Ele não tinha pretérito. Porque se eu perguntasse de onde que vem a lenda, né, esses mitos, o Nego d'Água, por exemplo, quem que é o dono dela? Quem que escreveu ela a primeira vez? É difícil nós... Quem teceu a primeira história da lenda da Carranca? Ela está no imaginário social de uma literatura da oralidade. Concorda? Então, eu tentando olha a leitura, né? E aí você tem o quê? Você tem também, no segundo momento, entre a literatura da oralidade e das primeiras escritas, concomitantemente você tem a literatura ribeirinha musicalizada, que são as músicas e os instrumentos musicais feitos inclusive de buriti e outras espécies do cerrado ou das matas ciliares, das matas galerias, né? E você, então, chegamos agora nesse momento da literatura ribeirinha autoral escrita. Eu estou tentando ver esses momentos da literatura ribeirinha nossa aqui, né? E aí, essa literatura é muito potente, eu vou chegar nela aí, né? Mas voltando para a gente entender e para destacar, se eu volto lá no Literatura Oral do Brasil, né, do Luiz Câmara Cascudo, ele chama a nossa atenção. O que é essa literatura oral, senhor, né? Essa literatura que seria limitada aos provérbios, adivinhações, contos, frases feitas, orações, contos, aplicou-se alcançando horizontes maiores. Sua característica é a persistência pela oralidade. A fé é pelo ouvir
ensinada, né? Isso aí, inclusive, vem das passagens bíblicas, né? Tem uma outra passagem que ele chama atenção, exclusivamente oral, resume-se na história do conto popular tradicional, das danças de roda, danças cantadas, danças de divertimento coletivo, ronda e jogos infantis, cantigas de embalar, acalantos, nas estrofes de velhas chácaras e romances. Aí, inclusive, a gente tem que retomar a história e o conceito da literatura oral que retoma a Inglaterra no século XVIII, século XIX, né? Então ele vai trazendo elementos, e a partir da história oral do Brasil, que nós poderíamos dizer que a literatura ribeirinha, no Vale, ou dos colegas chamados do Além São Francisco, ela ainda tem uma forte carga de oralidade. Mas, na medida, né, Maria, que ela ganha a escrita, ganha a educação, ganha a perspectiva, essa literatura ribeirinha, ela ganha uma potência tão grande que, inclusive, por exemplo, em 1958, 21 de janeiro de 1958, ela faz... Guimarães Rosa escreveu uma carta para Osório de Castro, que está pública, né, aí na nossa internet, em vários lugares, e diretamente e indiretamente nas entrelinhas, Guimarães Rosa chega a dizer, Senna, se tivesse conhecido o camarada Osório de Castro, que possivelmente o Grande Sertões de Veredas teria ganhado uma outra dimensão. E ele clama por não ter encontrado com ele, porque quando ele descobre essa literatura da oralidade, mas que é ribeirinha de Osório de Castro, mas que já estava enriquecida com a forte potência educacional que estava tendo, né? E com a capacidade de fazer criar provérbios, criar contos, criar palavras poéticas, mas com essa carga de afetividade que Senna coloca nos versos dele, com a vivência profunda nos vales, nas veredas aqui, e entendendo, inclusive, Maria, essa denúncia e o anúncio que Guimarães Rosa traz também no seu texto. Ele fala o seguinte, que se tivesse conhecido Osório de Castro, que a literatura dele teria ganhado uma outra dimensão. Então, para mim, é um marco, 1958, onde ele reconhece a literatura ribeirinha nos vales dos rios nossos do oeste da Bahia. Isso não é nós que estamos reconhecendo. É um reconhecimento de Guimarães Rosa, né? E que esteve fazendo campo, que inclusive mudou a perspectiva da nossa literatura brasileira. E aí, Senna, eu penso também que nessa perspectiva, eu vou passar aqui para você a partir desse pequeno anúncio teórico que eu estou tentando fazer da literatura ribeirinha, mas aí tem um outro momento que ao você ter feito o vídeo agora recentemente, né? Que é essa parte da literatura musicada que sai de Barreiras, Ribeirinho de Barreiras, mas ganha outros mundos. É aquela que está na terceira margem do rio, ou quarta margem, né? Isso, então e aí nesse sentido, depois você vai falar um pouco mais para nós, mas o Alcilando Luz, né, um compositor e multi-instrumentista baiano, entre o erudito e o popular, porque possivelmente a literatura ribeirinha, com a potência dessas margens que nós estamos colocando aqui, que está além das margens da marginalização social, ela ganha uma dimensão a nível de Brasil. E ela passa também, ela ultrapassa literalmente, e ela vai inclusive influenciar o tropicalismo, direta e indiretamente. Não só dos rios aqui, mas outras literaturas ribeirinhas. Olha onde que eu acho que eu estou viajando muito, né? Espero que eu consiga territorializar, viu? Mas assim, antes disso tudo passar aqui por cena, eu encontrei também, tem um documentário chamado Saúde Velho Chico, feito pela Fiocruz, e
o Adolfo Lutz passou em Barreiras, passou nesses rios aqui em 1912. Em 2012 em diante, a equipe, a neta de Adolfo Lutz, esteve aqui em Barreiras e me provocou para ajudar eles para fazer aí o documentário. E eles fizeram um documentário lindo, 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 mas nesse documentário tem uma passagem que eu fiz questão de trazer ela aqui no texto que eu estou elaborando, que é quando, Theo, lá nos quilombos, em Bom Jesus da Lapa, aquela região ali, né? Um quilombola diz o seguinte, e aí reforça a minha tese da literatura ribeirinha nasce concomitantemente com a literatura da oralidade. Ele diz o seguinte: meu pai, nós estamos aqui mais de 300 anos, ele fala, e meu pai e meu avô eram pessoas convidadas para cantar poesia nos casamentos. Ou seja, ele fazia cânticos poéticos nos casamentos. Era a animação dos casamentos. E não só dentro do quilombo, como também em outras áreas, em outras comunidades. Ou seja, então reforçou a minha ideia dessas leituras que eu estava fazendo, ao mesmo tempo para pensar, então, essa literatura, ela transcende, ela vai se constituindo da oralidade até ela influenciar e ser influenciada por outras questões muito mais ricas culturalmente e que traz consigo, né? Essa identidade, essa memória coletiva, que traz também a possibilidade de uma identidade profunda com a água, com o rio e com toda a biodiversidade que compõe esse rio. Não vamos, né? Mas por outro lado, que ela nos, como professora Maria, eu estou terminando minha parte aqui. Ela anuncia, mas também ela denuncia, ela precisa denunciar e ela precisa trazer, talvez, para além das margens sociais, né, ela precisa tocar esses corações endurecidos, petrificados, né, e que muitas das vezes está aí gerando, secando não só os rios, mas também as nossas veias, né? E aí, nesse sentido, Sena, eu acho que nós temos muito a construir e contribuir para que essa literatura ribeirinha seja feita cada vez mais pelos ribeirinhos, mas pelos aqueles também, né, que estão nas margens, mas que talvez nem estão sentindo que a água que corre no rio corre também nas suas veias. Porque com a modernidade, nós viramos as costas para os rios, a cidade e o urbano se transformam para as rodovias e o fluxo não é mais de água e nem de sangue, é o fluxo da mercadoria. Paro por aqui, mas estou a caminho e agradeço muito a oportunidade de ter aventurado para tentar fazer um texto e que ajude nós a pensarmos aí a literatura ribeirinha, as literaturas ribeirinhas e como que a gente pode talvez ultrapassar essas margens sociais. Obrigado. Após os nossos queridos, eu vou passar para o Sena fazer as considerações finais, o Valmir também vai fazer. Acho que o nosso horário já excedeu, né, Maurício? Pronto, mas ainda dá tempo de conversar um pouquinho. Quando garoto eu banhava no cais de águas tão puras e minha mãe me reclamava por praticar travessuras, pulando do paredão que hoje me traz solidão quando lembro das figuras. Eu apanhei por isso, eu pulava dali de cima. O cara tem que ter muita coragem para pular de cima do cais, mas naquela época o rio era mais cheio. Então era possível. Se pular hoje morre na hora, né? Não tem como, né? Vou mergulhar no além. Sei nas suas considerações finais, o Valnei também ainda vai fazer considerações finais e o público que está aqui pode intervir, fazer uma inferência, né? O Theo está ali, eu tenho certeza que o Theo tem alguma pergunta. Olha, aproveitando o que o Valnei falou sobre a oralidade, eu queria ler aqui só um trecho rápido do livro Águas do Oeste Baiano. Como eu falei, a foto da capa é de Valnei. E o prefácio da professora Maria de Deus. Mas eu vou ler aqui rapidamente, complementando o que o Valnei falou, né, da oralidade. Dos rios florescem lendas que os ribeirinhos contam de geração em geração. Lendas que mesmo não sendo escritas,
lendas que, mesmo não sendo escritas, permanecem na linguagem oral do povo, que emendam uma época na outra. Histórias de nego d'água, de mãe d'água, de espíritos mal assombrados e de tantos mistérios do rio. Carrancas esculpidas em nuvens pelas mãos criadeiras do mestre Francisco de Viva Guarani. Boca do Rio Grande, beijando a boca do Rio São Francisco, bem em frente à cidade da Barra. A cidade da Barra, com seu casario, enche a boca de desejo, ouvindo a língua dos rios, contando o segredo que só os rios sabem contar. Os rios vão se entregando a outros rios, se ramificando, se enriando, enfiando um rio no outro rio, rio homem, rio mulher. O que só as águas sabem dizer. Os rios se defendem no comitê de bacia, no umbigo dos dias, buscando um refúgio legítimo contra os esgotos que são jogados no leito. Esgoto no rio é um ato demente e faz do rio um pobre penitente. Um rio é nosso irmão, nosso parente. Matar um rio é o mesmo que mata a gente. Estou na beira de um rio que tem curva de mulher. Estou na beira de um rio que tem imagens de palavras. Os rios têm imagens de palavras. As palavras têm imagens de rio. Só sabe quem sentiu. Mergulhar na palavra parece com mergulhar em um rio. Os versos que eu intermediei o diálogo veio desse livro, História de Meu Tio, Pescador, Pedreiro de Obras. Esse já foi material didático do município, aqui de Barreiras. Esse é um cordel da minha autoria de 2009. E as considerações finais do... Não fez as considerações. Só queria rapidamente aqui agradecer a todos que acompanharam essa palestra. Dizer que estamos nesse trabalho com a Academia Barreirense de Letras. Falei muito hoje sobre a academia no debate lá na escola, no auditório da escola Mirandolina. Falei no debate da escola Antônio Geraldo. E acho que a academia está fazendo um trabalho espetacular de promoção da literatura e colocando o livro como protagonista da história, como tem que ser numa academia de letras, né? O livro tem que ser a estrela de qualquer academia. É para isso que as academias existem. Muito obrigado, muito grato por terem nos ouvido e esperamos nos ver em breve. Abraço a todos. Obrigado, Roberto Sena, grande poeta, amigo. E agora a gente vai passar para as considerações finais. Eu queria que o Valnei mostrasse que eu trouxe um print que representa bem nossa fala, né? Foi feito aí um artesanato por um artista que está aqui no estande da UNEB. Então, Valnei, é só uma lembrancinha do dia do aniversário dessa conversa que a gente teve aqui, né? Tá certo? Suas considerações. Nós temos alguns minutinhos aí, mas eu sei que a programação é rápida. Eu só encontrei aqui rapidão, só para provocar, Robson, a fala do nosso colega do Quilombo, né? Que está no documentário Saúde Velho Chico. Vamos ver se a gente consegue. Está conseguindo sair?
Tem no celular? O pessoal já indiquei o documentário, né, Saúde Velho Chico, depois os colegas vão ver, vale a pena ver o documentário como um todo. As minhas considerações finais, como eu disse para vocês, eu estou me aventurando na leitura das literaturas escritas pelos ribeirinhos, alguns que consideram ribeirinhos e outros que não consideram ribeirinhos. Espero terminar esse texto que eu iniciei aqui para essa fala, né? E agradecer aos colegas aqui, é um aprendizado sempre, e dizer o seguinte, que a nossa literatura ribeirinha, ela consiga, Robson, tanto no nosso imaginário literário, como no mundo concreto, garantir água para que as canoas semelhantes a essa possam navegar nos nossos rios, né, e nos nossos lagos. Eu acho que esse é o grande apelo que nós temos hoje, né? Porque sem água não há vida e não há como morar no Brasil e em qualquer parte do mundo. Nós não podemos esquecer que o MAP Biomas indicou que nas últimas décadas nós perdemos mais de 30% dos corpos hídricos no nosso Brasil, tá? Então fica aí a nossa reflexão. Agradeço muito aos colegas e digo para vocês que é um prazer passar parte do meu aniversário refletindo aqui com vocês, viu? Um abração a todos. O brinde foi só uma pequena lembrança porque é o aniversário dele, né? Mas o Senna fica com o meu coração, né? Agradecer a todos que participaram, a nossa presidente aqui representando a nossa academia participando junto conosco. E é isso, eu também me sinto, né?